Olá, o Money Report recebe hoje Carolina Dostal, que é especialista em marketing digital e LinkedIn, para falar sobre carreira e como criar um perfil de qualidade na rede. Carolina, é um prazer recebê-la aqui no Money Report. Obrigado por nos visitar. Prazer é meu. Obrigada a vocês pelo convite. Carolina, aproveitando que a gente está aqui com uma especialista em LinkedIn, eu gostaria de perguntar, pensando mais no público jovem, como um profissional novo no mercado de trabalho deve utilizar o LinkedIn? O que ele deve fazer para chamar a atenção das empresas? Bom, eu acho assim, um estudante, não necessariamente, a gente vê que não tem experiência profissional, mas ele precisa se destacar no LinkedIn. E essa é a maior dúvida, né? Eu sou estudante, não tenho experiência, o que eu vou colocar no meu LinkedIn? Mas tem muita coisa que você consegue colocar sim como estudante. E as empresas elas vão valorizar muito o que você faz como pessoa. Então, o trabalho voluntário, eu acho super importante colocar. Isso é uma das coisas que eu mais valorizo em candidato. Tá? Se fez trabalho voluntário, se é altruísta, se demonstra ter as soft skills que a gente chama, né? Que são essas skills, essas competências voltadas para o comportamento humano. Então, a rapidez, se ele é um fast learner, né? Que aprende rápido, se ele é uma pessoa que consegue resolver problemas, se tem um pensamento crítico. Isso é muito importante. E tudo isso você consegue colocar no LinkedIn. Por exemplo, se você fez parte de algum campeonato, se você tem um senso competitivo, também é legal você colocar no LinkedIn, contar um pouco de você, né? Quem é você? E aí sim a empresa vai poder ter uma ideia se aqueles valores que você está passando no LinkedIn tem a ver com aquilo que ela está buscando. Porque eu acredito que um dos erros mais comuns que os jovens candidatos cometem, às vezes pela falta de experiência, é querer começar a inventar coisa, forçar algumas experiências que não seriam tão significativas e pintar como se fosse um grande negócio. Eu acho que não precisa, porque hoje em dia a gente busca autenticidade, né? Às vezes você pode colocar na rede o que for, e aí depois aquilo não se sustenta. Então não precisa. Tem muita coisa bacana que dá para você fazer também. Então, trabalho voluntário, ir para a faculdade, para a empresa júnior da faculdade. Isso eu falo que é uma das coisas que eu mais me arrependo, né? Porque eu fiz FAP, fiz administração na FAP e um pouquinho de direito também. E eu perdi a oportunidade de trabalhar na empresa júnior. Isso é uma coisa assim que eu me arrependo profundamente. Então eu aconselho todos os estudantes a procurarem, né, esse tipo de iniciativa das universidades e das faculdades. Pensando também num perfil jovem, alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho, não apenas um estagiário que está buscando sua primeira oportunidade profissional. O que você acha mais interessante? Ressaltar alguma experiência que você tenha na faculdade ou, de repente, o curso, a sua formação acadêmica? Eu acho que você tem espaço para tudo isso, tá? No LinkedIn você tem espaço para tudo. Então você consegue colocar a sua formação acadêmica, inclusive você consegue colocar até o que a gente chama de rich medias, né? Fotos, vídeos sobre a faculdade, as matérias que você teve na faculdade também são legais. E também sobre a sua experiência profissional de trabalho, o que você está aprendendo, quem são os seus líderes, né? Como você está sendo inspirado, por que tipo de conteúdo. Isso diz muito sobre você. Focar naquilo que você pode entregar também. Então, eu acho que tem os dois. Você tem espaço para tudo. As pessoas exploram muito pouco o LinkedIn. Então, por exemplo, um resumo. Você tem 2.000 caracteres. Você pode colocar informação pra caramba lá, né? E pensando, a gente falou agora há pouco de um erro que alguns jovens cometem, querer valorizar excessivamente algumas experiências que não seriam tão significativas para o LinkedIn. Aproveitando isso, quais são os erros mais comuns que você vê quando as pessoas vêm te procurar para montar uma página no LinkedIn? Então, você está falando de valorizar excessivamente, né? Eu já penso assim, de não valorizar aquilo que você fez e deixar de preencher as informações. Esse é um dos principais erros. Porque às vezes as pessoas têm preguiça, né? Elas estão lá preenchendo, vou ter que preencher mais um campo. Mas é através desse preenchimento, desses campos, que você cai nos resultados de busca do LinkedIn. Porque é uma grande ferramenta, né? A gente fala muito em Big Data, né? De você estar gerando dados o tempo inteiro. Então, assim, tudo que você está informando para o LinkedIn, ele está lá processando aquelas informações. Então, se você está fazendo faculdade de psicologia, por exemplo, eu gosto da faculdade de psicologia, você cadastrou a sua faculdade?
né, que você está fazendo? Você lê conteúdo de psicologia? Você se conecta com pessoas, com outros psicólogos, com líderes, né? Com thought leaderships, que a gente chama, que são pessoas inspiradoras na sua área. Então a ferramenta, ela está enxergando tudo isso. Se você deixa de preencher alguma coisa, você já não cai nos filtros. Então é importante você cadastrar todas as suas skills, suas competências, você pedir recomendação para os seus chefes ou para os seus professores. Que mais? Foto também é outro erro, né? Quando a gente está falando de erro, isso é deixar de preencher, depois colocar foto na balada ou colocar uma foto de lado. Eu atendi um cliente jovem, né, dessa geração Z, Y já quase Z. E ele estava totalmente de lado, uma foto escura, e não dava para entender direito quem ele era. E aí a questão do vestuário também, né? Isso. Está com uma roupa que tem a ver com... E assim, hoje em dia tá mais tranquilo essa questão de roupa, né? Você pode ver que tem gente que vai com saia, com calça, camiseta, tá mais tranquilo, mas você tem que entender como o seu mercado vai enxergar aquilo, né? Então, como você pode ser autêntico, mas também pertencer àquele mercado específico. Isso é importantíssimo. Também não ficar falando muito de política e religião dentro da rede social, é uma rede profissional. Eu acho que tudo que gera muita polêmica tem que tomar cuidado, né? A não ser que seja um economista e de repente ele precisa falar. Assim. E referente à interação entre usuários nas redes, você acha que tem muita gente, por exemplo, que faz o LinkedIn e aí começa a adicionar um monte de gente, executivos, lideranças de várias áreas. Você acha que às vezes começar a mandar mensagem também, começar a mandar currículo para um monte de gente? Você acha que essa abordagem é correta ou é um pouco precipitada? Eu acho que é um pouco precipitado, assim. Eu acho que rede social, qualquer rede social, a gente tem que partir do princípio da palavra relacionamento. Então você tem que criar um relacionamento. Quando você começa a namorar, você tem uma ordem, né? Pega na mão, beijo, etc. A mesma coisa nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que é uma rede profissional. Vai com calma. Eu acho que você não tem que ir com muita sede ao pote. As boas práticas dizem, principalmente o LinkedIn, diz que isso não é legal. Então, começa seguindo essa pessoa, entende aquilo que você pode oferecer, o que ela pode te oferecer, o que você pode aprender com aquela pessoa. Depois, sim, mostra que você realmente teve interesse, que você leu artigos, faça comentários inteligentes. Depois você pode pedir a conexão dessa pessoa, você pode sugerir um café. E aí depois você pede para ver seu currículo, alguma informação mais pra frente, sabe? Tem uma régua de relacionamento aí que eu acho que é interessante respeitar. Uhum. E agora, mudando um pouco o foco da conversa, partindo de usuários profissionais para empresas. Uhum. Qual você acha que é a melhor estratégia para uma empresa ao montar uma página de LinkedIn? Bom, a mais importante que eu acho que eu defendo muito, eu tenho muitos clientes que eu faço isso, empresas mesmo, é como utilizar a company page e como utilizar os colaboradores dessas empresas para aumentar o grau de engajamento e a relevância da empresa na rede. Então, pense o seguinte, se você tem uma página corporativa no LinkedIn, você tem 1000 seguidores, aqueles posts que você está fazendo, que não são os patrocinados, eles vão para aqueles seguidores, certo? Se dentro da tua empresa os colaboradores eles são felizes, engajados com os propósitos da empresa, eles vão fazer os posts. E isso vai ser extremamente vantajoso, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Uhum. Porque ele vai pertencer a uma empresa, uma marca forte. E isso vai gerar empregabilidade futura para ele. Então, mais do que contratar, às vezes, uma empresa de marketing que faça um super trabalho de engajamento, de alavancar a página, que óbvio tem também sua importância, mas é também fazer o serviço de casa, ter uma empresa que os funcionários gostem de trabalhar. Nossa, você falou uma coisa super importante, porque assim, você economiza mesmo com marketing digital quando você tem esse trabalho das pessoas postando sobre a empresa. Só que também o marketing precisa fazer conteúdo, a gente está na era do conteúdo. Para você fazer toda essa jogada dentro do LinkedIn, você tem que saber o que postar. Então é importante também alguém gerar conteúdo e de repente pegar pessoas influenciadoras que você identifica dentro da empresa que vão gerar aquilo, né? Eu acho isso importantíssimo. Uhum. E agora, já que a gente partiu de usuários para empresas, perguntei o que ambos devem fazer para alavancar a página, eu vou perguntar também em relação às empresas, o que elas não devem fazer ao montar uma página de LinkedIn.
Bom, eu acho que tem que ser muito claro, né, nas informações que você vai colocar. Tem muita empresa que monta uma página e de repente não coloca a informação necessária de como contatar aquela empresa. Tem empresas que elas fazem anúncios, né, no LinkedIn, por exemplo, sponsor content, e não colocam call to action, uma chamada para ação. Então você precisa falar o que você espera. Você precisa mostrar o que a tua empresa pode, como a tua empresa pode ajudar. Então eu acho super importante, a hora que você está preenchendo lá os dados, colocar quem é a empresa e como ela pode ajudar. Qual é a entrega daquela empresa? Acho importantíssimo. E agora, voltando para a questão do profissional, saindo um pouco do assunto LinkedIn, olhando o mercado mais no geral. A gente está saindo aos poucos da crise, só que o Brasil ainda tem uma taxa alta de desemprego, são mais de 12 milhões de desempregados. E o jovem acaba sendo muito afetado por conta disso, proporcionalmente a faixa que é mais prejudicada com isso. Como é que você acha que ele deve se colocar nesse período em termos de carreira e conseguir um espaço que está cada vez mais escasso, ainda mais num tempo que as relações de trabalho estão mudando cada vez mais? Bom, eu vejo assim, crise a gente já passou por várias aqui no Brasil, é um fato, a gente tem que aprender a lidar com isso até para se melhorar. Também acho um período bom para criatividade, para novas empresas nascerem, né? A gente vê muito isso. Agora, é muito importante o jovem procurar centros de integração. Então, por exemplo, o CIE é um centro de integração empresa e escola. Então, eles têm muitas empresas grandes que estão lá dentro, associadas ao centro, e eles podem fazer essa conexão da escola com a empresa e colocar esses estagiários para o mercado de trabalho. Então, eles precisam participar de palestras, eles participam de eventos, eles vão ficando cada vez mais qualificados. Então, já entrar nesse mercado de trabalho bem assessorado, procurar esse tipo de ajuda. E pensando agora na questão geracional, hoje em dia a gente vê um conflito nas empresas, se fala muito que, por um lado, você pegar o público mais jovem, os chamados millennials, muita gente fala que, por um lado, eles têm uma vantagem por já terem crescido conectados, terem mais facilidade em transitar no meio digital, mas, por outro lado, muita gente considera que eles são mimados, não lidam bem com questões hierárquicas. Você vê esse conflito? Ou você concorda com isso? Isso existe, isso é um problema atual. A gente vê que as empresas estão muito preocupadas em fazer palestras com os líderes, ensinando como eles vão lidar com essas gerações, né? As gerações, essas mais novas mesmo, são muito impulsivas, eles querem tudo para ontem, mas a melhor forma de aprender também é com eles. Outro dia eu fui num evento para dar uma consultoria gratuita e tinha uma menina que era estagiária, estava lá para aprender. E aí eu fui falando, eu vi que muita coisa ela já absorvia super rápido. E aí tinha um dinossauro, sabe? Do lado dela, que também estava muito interessado em aprender, mas ele era mais fechado. Enquanto eu fazia a palestra, né, a consultoria, ela já estava no celular, com fone de ouvido, mas isso não significa que ela não está prestando atenção. Mas eles são multifuncionais e tudo. Qual é o desafio? Colocar essas pessoas no mesmo ambiente de trabalho e fazer o ambiente de trabalho ficar mais rico. Então, por isso da diversidade. Eu acredito em diversidade. Aliás, eu acredito em parcerias, em empresas que vão colocar pares, mais velhos e mais jovens. Porque daí um com certeza aprende com o outro. Até porque os mais velhos, eles ficam um pouco distantes, né, dessa tecnologia. Então, eles têm também uma depressão por não acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico. E os mais jovens, às vezes, perdem o limite do respeito, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer rápido. Mas eles têm muito para ensinar. Já pegou, por exemplo, o Snapchat? Primeira vez que eu instalei o Snapchat no meu computador, eu tive que chamar minhas sobrinhas para elas me ajudarem a entender, porque não fazia muito nexo para mim, né? Enquanto que o LinkedIn, eu tenho muita facilidade para mexer, mas eu vejo muita gente que tem dificuldade. Eu acho que assim, a palavra do momento, e que é a que eu mais concordo para esse conflito de gerações, é a diversidade. Sim, as pessoas precisam aprender a interagir
E os líderes das empresas precisam promover palestras, esse tipo de conscientização sobre as gerações e como elas vão lidar com isso. Bom, Carolina, obrigado por ter nos concedido essa entrevista, por ter cedido um pouco do seu precioso tempo. Acho que deu para conseguir sanar todas as nossas dúvidas e conseguir dar dicas preciosas de como fazer um perfil campeão no LinkedIn. Obrigada, Pedro. Obrigada. Conte comigo.